dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse canal vai sair na Geopolítica, esse vídeo. Era para sair no principal, mas vai sair na Geopolítica e eu vou explicar para vocês por quê. Espero que não saia o reflexo no meu olho aqui. Nós não temos estúdio profissional. Aquilo profissional sou eu, tá? Poderíamos aqui falar um pouquinho, dar uma introdução, né, sobre a eleição, tá, lá do Luiz Arce em Bolívia, pero ainda não temos muitos elementos para fazer um vídeo. Isso merece um vídeo especial, puro, sozinho. Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico, para variar, como eu gosto, né? Polêmica é o que não falta para gente. E eu quero dizer para vocês que eu não sou médico, não sou especialista, eu sou um cidadão do mundo, que faço análise geopolítica, porque me especializei nisso empiricamente. Não tenho currículos imensos para mostrar para vocês sobre essa área. Mas até aí não quer dizer nada, porque essa semana, eu e minha equipe pegamos várias pessoas com currículos extensos que chupam o nosso conteúdo todo. Então aquilo que eu sei por empirismo, por estudo, por dedicação, por vontade, por capacidade, por tentativa de conhecer, vamos dizer assim, furtado por outros canais. E hoje eu vou falar, é claro, da Covid-19, a tal da pandemia. Bem, é uma família, né? É uma família. E eu posso falar com propriedade porque eu tive a Covid-19. Eu não renego a doença. Eu renego o estardalhaço que é feito em volta dessa doença. Como está sendo usado isso geopoliticamente para congelar o mundo. Lembra que eu falei no vídeo principal, não aqui, mas no canal principal, eu falei sobre geopolítica transversal. O que é geopolítica transversal? O termo, sim, fui eu que criei. Se você ouvir por aí, geopolítica transversal é minha. Tá? O que é? É quando, fora das correntes ideológicas mundiais, existem interesses que aproximam inimigos. Então você vai ver uma série de interesses aonde é interessante para os Estados Unidos, para a Rússia, para todo mundo. O mundo não é feito de mocinhos, nem de bandidos. Existe sim a geopolítica transversal. É a mesma que evitou a União Soviética de botar a boca no trombone e dizer que os Estados Unidos não foram à Lua. Por quê? Porque ia atrapalhar o próprio programa espacial deles. Iam começar a contestar se eles também foram. Entende? É por aí, é por isso que não foi denunciado. Ah, por que os russos não denunciaram? Porque era indiferente. De 30 conquistas espaciais, a Rússia ou a União Soviética conquistou 29. Só não colocou o pé na Lua. Os Estados Unidos foi lá, fez aquela farsa e colocou o pé na Lua. E chegou a um ponto que não era interessante para nenhuma agência espacial fazer isso. Tanto é que todas as agências espaciais têm programas de cooperação. Tá? Isso é geopolítica transversal. É quando uma coisa atravessa por trás da outra, fora dos interesses latentes. E a Covid é isso. Porque a Covid a gente não sabe se ela... Bem, é um surto, claro, o surto acontece. O que é o surto? Surto é quando você tem uma doença e ele se espalha por algum lugar rapidamente e do jeito que veio, partiu não se sabe para onde. Isso é um surto. Tá? Temos a epidemia, que é um surto mais longo, mais complexo, numa área mais abrangente. Tá? Temos a endemia. O que é a endemia? É quando esse surto acontece num certo lugar, por isso chama doença endêmica do lugar. Ali há uma endemia. Aquela doença não se alastra para fora dali, não cria uma epidemia, mas você tem uma situação endêmica. Tá? Temos a pandemia, que seria o alastramento mundial dessa doença, sem controle algum. E agora, por último, temos o último parente da família, a sindemia, que é o quê? Uma série de fatores que juntos criam uma situação tanto para uma epidemia como para uma pandemia. Exemplo: obesidade, fumo, poderia ser, ar contaminado, poluição. Isso são elementos sindêmicos que levam à proliferação ou à facilitação
de uma doença em algum lugar. Tá? E eu colocaria talvez outro termo aí, tá? A dolardemia. A dolardemia é mais uma criação minha aqui, da minha equipe, nossa, porque eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, tá? Quando vem botar a cara, sou eu que coloco aqui. Para apanhar, sou eu também. Então eu fico com os méritos e fico com os cascudos, tá? E nós temos aí a dolardemia, que é um degrau acima da sindemia. Como eu falei, eu não renego a doença. Eu renego simplesmente essa extensão. O coronavírus, ou a Covid-19, esse menino bonito que está aqui atrás, simpático, tá? Parece até aqueles brinquedinhos de criança, né? Que a gente dá para as crianças, cheio de espetinho, negócio. É essa coisinha simpática aí. Ele tem uma contaminação global de aproximadamente 0,5% da população mundial. Não chega a isso. 0,5%. Então, é uma pandemia assim, meio de perna curta. Mas pandemia também não está ligado diretamente à letalidade. Justiça seja feita. Vamos ser justos com isso aí. Ela não está diretamente ligada vamos dizer, à mortalidade. Então, e desses menos de 0,5% da população mundial, em torno de 3% vem a perecer. Sendo que 85% acima de 60 anos de idade. Pessoas com elevada faixa etária, por exemplo, quando você está com 80 anos ou mais, você está em torno de 15% de letalidade. E essa letalidade desce de 15% para quem tem mais de 80 anos até 0%. Ah, o filho da minha sobrinha morreu. Estatisticamente é zero o filho da sua sobrinha, entende? Nós estamos falando de números superlativos. Então, quando você tem 0, 0, 0, 0, você tem zero. Casos fortuitos serão tratados pela administração do torneio. É assim que funciona. É assim que funciona. Uma coisa são os casos pontuais. É aquela história. Nós não estamos aguentando mais a polícia, tudo porque a polícia, no meio de... Eu tenho que botar sempre o negócio. No meio de 1,5 milhão de ocorrências que ela faz por dia, uma vez por semana acontece um caso que negócio. E aí a polícia já negócio. Nada. Estatisticamente aquilo é zero. Então você começa com 14% acima de 80 anos, isso aí. Ainda bate em cima disso o quê? Baixa renda, condição insalubre e comorbidades, aonde males cardíacos, coronarianos respondem acima de 15%, diabetes em torno de 8, 9% e 6 ou 7% para pessoas com problemas respiratórios. Só para vocês verem, a SARS bate 9,5% e a MERS 34,5%, assustadores 34,5%. Tá? Enquanto o coronavírus, 3% dentro desse quadro que eu falei. Eu estou relativizando a morte? Não. Agora, nós temos coisas, vamos dizer assim, bem indicadas. O Brasil, por exemplo, tem um número exorbitante fora da curva mundial de mortos em faixa etária baixa. O que poderia ser isso? Consumo de drogas. Ah, você está acusando meu primo de 30 anos que nunca fumou. Não, não estou acusando seu primo. Não estou acusando ninguém. Como eu falei, eu estou mais uma vez falando em dado estatístico. Por favor, não confunda isso com aquilo. Entendeu? Isso é um canal sério, a gente não vai ficar falando palavrão aqui, nós estamos querendo dar uma dinâmica diferente ao processo, mostrando para vocês as coisas. Eu, como falei, fui portador, meu filho também pegou, meu sobrinho pegou, a esposa dele pegou, fizemos um tratamento a tempo, não tive problema nenhum acima disso, não renego as mortes, conheço gente que morreu, conheço mais de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que morreram. Eu conheço no meu universo, efetivamente. Pessoas tinham comorbidade? Tinham. Todas elas, todas. Você conheceu alguém são, 100% são que morreu? Não. Ah, então quer dizer que quem é são não morre. Não falei isso.
Mais uma vez, tentam colocar a palavra na nossa boca. Agora, o que acontece? Você tem um nível estrutural da doença. Você tem uma estrutura da doença, uma faixa etária. Então, justificou-se todo esse processo. Eu, no começo, eu defendi, porque, como eu falei, eu não tenho compromisso com o erro. No começo eu disse que era uma gripinha. E depois, como eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o que é errado, eu cheguei e falei assim, gente, não é uma gripinha, é um negócio mais sério. Fiz programa sobre isso, fiz banner sobre isso, fiz a situação toda, recolhemos, conhecemos mais ou menos a cara da doença, temos ela, toda ela, compartimentada. Temos a vacina? Não. O grau de contágio dela é altíssimo? Não, mentira, não é. O grau de contágio dela é baixíssimo. Por que eu estou falando? Porque eu tive contato com mais de 50 pessoas e ninguém pegou. Contato direto. E ninguém pegou. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a pessoa provavelmente tem que estar apresentando algum quadro, algum distúrbio momentâneo, que a gente não sabe, nós não temos um marcador digital na testa, nós ainda somos modelos analógicos, não somos digitais. Tá? Nós não temos um computador de bordo que diz, Rubem, hoje a sua taxa imunológica está baixa. Não, hoje está legal. Não, não temos isso. Você faz um exame de sangue e quando você pega o resultado, normalmente o quadro já está um pouco diferente. É melhor do que nada? Mas não é isso. Então é o seguinte, provavelmente quando eu peguei eu estava numa condição imunológica muito baixa. Falo aqui, não tenho que falar nada da minha vida particularmente, mas falo, estava num processo de separação, processo de um longo período vivendo junto. Tive uma situação de estresse acima do limite e tive uma baixa imunológica que me provocou um resfriado logo depois da Covid. O meu filho, a mesma coisa. O meu sobrinho, a mesma coisa. Quadros de tensão absoluta, de estresse. Você está falando que o estresse... Não estou falando nada. Eu estou relatando situações. É bem diferente isso. Então, Rubem, o que é? Bem, eu já falei o que é surto, já falei o que é epidemia, já falei o que é epidemia, já falei o que é endemia, pandemia, sindemia, que é o que eu mais acredito. Por incrível que pareça, desses aí, o que mais faz sentido é o sindemia, que é o somatório de uma série de fatores que levam você a desenvolver isso. Esse daí, eu concordo. E como eu falei, a dólardemia, a monetariodemia, ou a economia, que já dá o nome perfeito, tudo terminou em mia, todo mundo miando, tem gato de sobra aqui. Se chama a economia mundial. Estava, como eu já previ o ano passado, num vídeo que eu não sei qual foi, esqueça, não tenho tempo de procurar, não tenho catalogado isso. Todo esse processo de uma equipe mais dinâmica ao nosso lado aqui, nosso pessoal, Rodrigo, Michele, todo mundo participando, Caio, Curumim, Calzane, Marcelo, Caraí, Christian, todo esse processo de criação, Daniel, todos eles, Chico, tem Chico, tem Daniel, tá? Todo esse pessoal, mais o nosso grupo lá da apoio, isso daí é mais recente. Então eu não sei qual foi, mas eu falei que até março de 2021 a economia mundial ia quebrar, porque o dólar ia para a bancarrota. Estava muito difícil segurar a situação da economia mundial. E o que acontece? O que acontece nesse meio quadro? Aparece essa oportuna pandemia, ou sindemia, ou crise da economia, que é um surto, é uma epidemia, uma endemia, uma pandemia, uma sindemia e economia, dólardemia. Por quê? Porque aí a gente vai para a geopolítica transversal, aonde interesses aparentemente antagônicos fazem todo sentido, porque o prejuízo é de todo mundo. Lembra que eu falei da Apollo? Exatamente. Aquela altura do campeonato, a Rússia chegar e falar que é mentira que não teve viagem à Lua e fazer um escarcéu do caramba.
Tá? O dia que eles voltarem à Lua, o dia que eles forem à Lua de verdade, eles vão fazer uma operação abafa, aquilo vai ficar por aquilo mesmo, porque aquilo foi interessante para todo mundo, inclusive até a Rússia. Em 73, no auge da Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos fizeram um encontro espacial na Skylab, onde de um lado uma nave Soyuz, do outro uma nave Saturn V, levou equipes lá e fizeram o laboratório espacial Skylab, que caiu na Terra em 1980, se não me engano, no Pacífico Sul, Sudeste, Sudoeste, de acordo com o ponto que você colocar. Se você colocar para um lado Sudoeste, para o outro é Noroeste, e por aí vai. Tudo depende do ponto de vista. Os pontos cardeais têm como ponto fixo você. É a sua entorno que vai te dizer o que é Sul, Norte, Leste, Oeste. Então é o seguinte, caiu ali esse laboratório espacial. Era interessante aquela altura do campeonato. Falei, mentira, não. Ninguém ganhava nada com aquilo. Não mudou nada na história entre os Estados Unidos, cada um continuou desenvolvendo seus hipersônicos, seus caças, seus isso, seus aquilo. Aquilo era só outro processo. Another brick in the wall, outro tijolo na parede, e foi assim que foi tratado. E hoje, a pandemia mundial é isso daí, um arranjo econômico. Você quer ver o caos? O caos você vai ver amanhã. Amanhã não, quarta-feira, no vídeo no canal principal, que eu vou mostrar aonde vai começar a verdadeira sindemia econômica do Brasil. Sindemia econômica do Brasil. Janeiro. Nós temos mês para afundar. Se nada for feito de mágico, de sobrenatural, em janeiro o Brasil afunda. Ou ele afunda de vez ou emborca. Mas se o nosso querido amigo salve, salve, Jair Messias Bolsonaro, o rei da cocada preta, my hero, o homem acima do bem e do mal, o paladino da moral, da justiça, dos bons costumes nacionais, tá? Sem nem tirar um pouquinho da culpa dessa nossa New Left asquerosa, nojenta, identitária, maconheira e mais uma porrada de adjetivos, quer juntar coisa ruim com coisa que não presta, que não vai dar nada de bom, menos com menos aqui dá menos, não dá mais, nunca, em momento algum. Em janeiro nós vamos ter esse momento de ruptura, que não vai ter Covid que segure. Segurou até aqui Deus nos levou. Rubem, a sua tese é igual à tese, eu fui acusado disso, a minha tese é igualzinha, ou seja, o que eu penso é igualzinho os filhos do Bolsonaro. Parabéns para eles. Pergunte se eles têm esses argumentos que eu tenho. Eles têm achismo, porque terraplanista tem achismo. Idiota que fica chamando os outros de comunista e chamando que o comunista é o fim do mundo, e vice-versa. Cara que fica chamando todo mundo de fascista e diz que os outros têm que morrer, para mim são dois idiotas. Todos dois estão fazendo peso sobre a terra, gastando meu oxigênio e ainda proliferando doença. Por quê? Porque para mim a coronavírus pega quem tem que pegar, não adianta. Já há um nível de proliferação tão grande desse micro vírus que você já teve contato com ele. Você não pegou exatamente porque seu organismo, por um processo não sindêmico, não o adquiriu, não o absorveu. Você estava com a imunologia boa, ele é um vírus muito merda, com um nível de fatalidade muito baixo e um nível de contágio baixo também. Como eu falei, 0,5% da população mundial pegou o vírus, isso depois de um ano, rodando, e 3% dessa população morreu, sendo que 80% dela... Porra, Rubem, você está sendo trágico. Gente, eu estou mais perto dos 80 do que dos 20, ou do que dos 9, que estatisticamente me dá 0. Tá? Até meus filhos já estão, só meus netos estão dentro da faixa dos 9, que tem dois com 1 ano e outro com 3. Então essa daí é a realidade das coisas. Tem muito mais coisa por trás disso. E não precisa de Illuminati, não precisa de maçons. Uma hora eu vou fazer um programa aqui sobre a maçonaria para também acabar com esse ícone idiota. Por favor, gente. Tá? Eu já falei, isso daí é um ícone criado pela New Left, pela esquerda, pelos identitários, para ter o que bater sem ter estrutura nenhuma para bater. Deve ter uma dúzia de maçonarias no Brasil, a maioria é de charlatões, que nada tem a ver com o Grande Oriente do Brasil, com o rito escocês, com nada. Inventada na esquina. Parece igreja neopentecostal, mas mesmo assim eles se reúnem para dominar o mundo, porque existe lá dentro, como os incas venusianos, na época do National Kid, só quem tem mais de 500 anos de idade, como eu, sabe o que eu estou falando, tá? Mas
É a verdade. Parece que tem um submundo lá, onde as pessoas já estão decidindo. O mundo é dramaticamente mais simples do que isso. Mais simples, mais canalha e mais perigoso do que isso. Mas ele é totalmente sazonal. E isso daí não entra na sua cabeça. Porque para você tem que sempre ter um império do mal, alguém com umas toucas tipo Ku Klux Klan de preto que não tira a cara daquilo e ali, façam isso, façam isso. Aí os generais chegam lá, batem a mão porque eles são uma grande confraria. Mentira, nada disso existe. Existe sim interesses maquiavélicos, interesses mesquinhos, interesses menores, junto com interesses maiores. Tudo isso aí sim, é verdade. O vídeo está grande demais porque os vídeos da geoforça, da geopolítica, são menores e eu quero deixar claro isso aí. Então, gente, abram o olho. Verdadeira pandemia, sindemia econômica, nós vamos ter em janeiro. Mas isso eu trato no vídeo, no canal principal. Aqui é só para você ver isso aí. Tá? Vai para a rua? Vai, tem que ir. Temos que tocar a vida. O problema é que em janeiro a gente para. Para onde a gente vai, não sei. Não vi ninguém para empurrar, nem vi bateria nenhuma com carga suficiente para tirar disso aí. Mas isso é problema do Bolsonaro. Por isso que eu não me candidatei a presidente, ele se candidatou. O problema é dele. Então a solução vai ter que vir dele também. E eu estou aqui exatamente para bater, para elogiar, para fazer o que tem que ser feito. Não sou palhaço, não estou atrás de like, não estou atrás disso, não estou atrás para agradar, não sou vendedor de crack audiovisual. Aquele cara que diz o que você quer ouvir. Não. Eu não estou aqui para bater palma para você e fazer aqui, falar que os maçons e os militares estão tomando conta. Mentira, não é nada disso. Não é porra nenhuma disso. O golpe é um processo em movimento de dominação. É o se colar, colou. Começou lá atrás. Começou com a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. Cidadã porra nenhuma. A maior tragédia da nossa história, junto com a praga do ente federativo. E agora, por último, a praga do politicamente correto, aonde no final de semana eles criam um mote dentro em algum lugar, alguma academia, alguma coisa, jogam e a semana inteira você fica discutindo aquilo, enquanto Paulo Guedes, seus lacaios e o Bolsonaro patrocinando tudo isso e chancelando tudo isso aí, destroem o nosso país, acabam com tudo. Isso sim é real. Isso não tem nada a ver com maçonaria, tem nada a ver com Illuminati, tem a ver sim com oportunidade. Quando você deteriora o processo, quando você estraga tudo, depois realmente você não tem saída. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está muito longo, tá? E a gente tem que dar espaço para outras coisas. Até amanhã, se Deus quiser.